Nós vamos conversar agora com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde ao espectador da CNN. Evandro, posso me antecipar aqui e fazer uma errata? Ontem eu cometi um erro aí de proporções bíblicas, né? Eu fui fazer uma paráfrase, né, justamente de Jesus de Nazaré, e eu troquei os evangelhos, né? Ao invés de falar que a citação parafraseada era Marcos 2:27, eu troquei por Mateus, né? Então, o versículo fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Da mesma forma, nesse sentido, eu falei que o processo foi feito para a justiça, não a justiça para o processo. Então, hierarquizando, né, a questão entre meio e fim. É só para esclarecer e agradecer também a nossa audiência que puxou a minha orelha aí nas redes sociais por esse lapso. É uma citação que eu costumo fazer e dessa vez eu me confundi. É importante para que as pessoas não reproduzam o erro. Vamos seguir então. Caio Coppola, integrantes da Comissão Mista do Orçamento se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de auxílio emergencial atrelado à aprovação de ajuste fiscal. As fontes da nossa analista de política, Renata Agostini, dizem que o Legislativo já mandou um recado. Se uma proposta para a prorrogação do auxílio não for enviada nos próximos dias, o próprio Legislativo vai tomar a frente do debate. O ministro Paulo Guedes condiciona a retomada do benefício à aprovação do orçamento. Já o presidente Jair Bolsonaro afirma que não tem dinheiro no cofre e sim endividamento. E aí, em viagem hoje ao Maranhão, o presidente disse que o governo estuda a extensão do auxílio emergencial. Vamos ver. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. E juntamente com essa bancada que está aqui presente, juntamente com gente da equipe econômica, cada vez mais nós facilitamos a vida de quem quer trabalhar, bem como quem quer empregar. Caio, depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, eu pergunto, como que o governo vai resolver essas divergências e aprovar um novo auxílio? Bom, Evandro, esses parlamentares, né, do abaixo-assinado, eles agem como se não fosse da sua competência constitucional, aprimorar, votar e aprovar o orçamento federal, né? Como bem colocou as fontes da Renata Agostini, né? Os parlamentares, eles podem inclusive instituir o pagamento do auxílio por lei. Basta designar a origem dos recursos, né, por uma questão óbvia de responsabilidade fiscal, né? Então, vamos lembrar, né, que o projeto de lei orçamentária anual ele foi enviado ao Congresso ano passado. Então, desde então, a previsão de orçamento está aí à disposição dos deputados, à disposição dos senadores, para que eles encontrem aí os fundos para novos programas de transferência de renda. A hipocrisia aqui, na minha opinião, né, é o parlamentar se colocar apenas como crítico de um problema pelo qual ele também é responsável, né, e para o qual ele pode propor soluções. Os deputados, eles não são comentaristas políticos, né, eles são agentes políticos e são eleitos justamente para fazer escolhas difíceis e encontrar soluções para os desafios do Brasil, né. A propósito, o projeto de lei orçamentária que eu já citei, né, encaminhado pelo governo federal, ele já inclui um acréscimo de 18% ao orçamento do Bolsa Família, né? A gente está falando de mais de 5 bilhões de reais. Tá? Então, pela primeira vez, isso vai viabilizar pagamentos médios de R$200 mensais ou mais. Né? Então, com isso, pelo menos 50% da população mais vulnerável já está coberta por alguma assistência governamental. Então, o que resta é minimizar o impacto para aqueles outros 30 milhões de cidadãos vulneráveis, né, que não estão contemplados pelo programa Bolsa Família. E se a ideia mais viável é fazer aquele pagamento individual, né, de R$600, mas dividido em 3 parcelas de 200, é só fazer uma conta de padaria para estimar que é uma despesa extraordinária aí na faixa de 18 ou 20 bilhões de reais. Então, onde encontrar esse dinheiro num orçamento que já está no vermelho, que já registrou um tombo superior a 200 bilhões de reais só no ano passado, o déficit ao qual se refere o presidente da República? E como fazer isso sem furar o teto de gastos, o que sinalizaria para o mercado, né, vamos dizer assim, uma total falta de compromisso com a responsabilidade fiscal? Eu não sou nem do executivo, eu não sou do legislativo, mas dá para imaginar aí pelo menos 3 caminhos.
E todos eles envolvem a superação de divergência política e sacrifícios institucionais, em nome desse objetivo nacional, que é amenizar o impacto da paralisação econômica na vida dos mais pobres. Então vamos lá, a primeira ideia, né, é atrelar o pagamento do auxílio a medidas de austeridade fiscal, implementando os gatilhos da PEC emergencial, que é a medida defendida pelo Ministério da Economia e por alguma razão, né, que não encontra tantos adeptos no Congresso. A segunda ideia é que os parlamentares abram mão das suas emendas impositivas, né? Tanto as emendas individuais, as emendas parlamentares, né? Tanto as individuais quanto as de bancada. Elas somam cerca de 15 bilhões de reais no orçamento, o que já cobriria aí a maior parte do custo, né? Então será que os nossos deputados vão abrir mão, né, de abastecer os seus currais eleitorais e de serem sócios do orçamento federal, né, para proteger os mais vulneráveis? É uma questão interessante. E tem uma terceira ideia, que é usar o superávit da pandemia, né? Parece loucura a gente falar isso, mas o que é isso? O governo federal ele repassou mais de 70 bilhões de reais em verbas extraordinárias de auxílio financeiro a estados e municípios. E segundo a apuração do Banco Central, o saldo ficou positivo em mais de 30 bilhões. A instituição fiscal independente do Senado, ela fez um levantamento mostrando que das 27 unidades da federação, 24 estavam superavitárias, registraram saldo positivo. Para ficar em um exemplo, o governo estadual aqui de São Paulo registrou superávit em 2020 nas contas públicas de 7,7 bilhões de reais. E a prefeitura de São Paulo registrou 3,3. Então, por isso que eu falo, eu insisto nesse ponto. É muita hipocrisia você se colocar como comentarista de um problema, né, que está sob a sua responsabilidade e para o qual você pode colaborar. Caio, eu queria apenas tirar uma dúvida com você. Uma das suas ideias é justamente que os parlamentares abram mão de suas emendas impositivas, tanto as individuais quanto as de bancada, e que isso somaria 15 bilhões nesse orçamento. Mas é uma movimentação que eles poderiam fazer com facilidade e onde isso impactaria para que as pessoas entendam, então, por que uma ideia ou um objetivo, viável neste caso, Caio? Eu não sei se você se recorda, Evandro, mas se lembra em quanto tempo foi aprovada a PEC do orçamento impositivo? Isso é uma questão de horas, né? Isso aí sob a presidência do deputado Rodrigo Maia. Então o que isso fez? Isso engessou ainda mais um orçamento que já é todo comprometido e todo vinculado, ele é todo carimbado. Então, traindo a sua reputação e o seu discurso de liberal, à época o presidente Rodrigo Maia, né, colocou as emendas individuais como impositivas e depois as de bancada. Então, para vocês terem uma ideia, cada deputado, se não me engano, tem aí algo entre 14 e 15 milhões de reais anuais só para despender, né, com gastos relacionados a projetos dos ministérios, mas que vão, né, para suas áreas eleitorais. Então, se esse é um objetivo nacional, né, se eles estão pressionando o Congresso, por que não cortar na própria carne, para usar a expressão? Não é verdade? Por que não abrir mão desse poder? Né? Já que esse é um objetivo nacional maior que está acima de qualquer coisa. Então, é muita hipocrisia ficar empurrando isso para o colo do governo, quando isso é uma solução que tem que sair tanto do Executivo quanto do Legislativo. Dado, Caio, segundo a própria Câmara dos Deputados, o orçamento de 2021 permite a cada deputado apresentar 16 milhões em emendas individuais, então cada um, e as bancadas têm também 247 milhões de reais aí para cada bancada estadual, trazendo esse dado aí em emenda. Você vê que é pior ainda, né, Evandro? Eu falei 15 milhões, né? Na verdade são 16, ou seja, tem mais dinheiro ainda à disposição para os parlamentares abrirem mão e colocarem nesse grande objetivo nacional, que é amenizar os efeitos da pandemia para os mais pobres. E, Caio, a Câmara dos Deputados aprovou por 339 votos a 114 o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou o resultado. Vamos ver. O gesto do presidente da República em abrir mão da nomeação do presidente do Banco Central e de seus diretores, uma votação que no regime de urgência bateu 360 votos. Uma votação assim inequívoca de que a maioria da casa queria votar. Nós respeitamos a oposição, respeitamos o regimento, passamos 2 dias para votar a matéria, mas ao final entregamos um Banco Central independente,
para que o Brasil possa ser visto também como um país que tem uma seriedade monetária e que pensa no futuro do desenvolvimento para a sua nação. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a autonomia do Banco Central é um projeto decisivo para garantir a estabilidade monetária do país, o poder de compra da moeda, dos salários, das aposentadorias e até das execuções orçamentárias. Caio, eu queria saber de você, com essa aprovação, haverá de fato a redução de influência política no Banco Central e como que fica o desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, a autonomia formal do Banco Central, ela representa um avanço institucional, né? Isso é ponto pacífico no debate público sério, né? Por isso, eu vou fugir aqui um pouco das obviedades, vou me arriscar numa análise multidisciplinar, começando com um pouquinho de filosofia, né? O Sêneca, aquele estoico conselheiro do Império Romano, ele dizia que qualquer um prefere crer a julgar por si mesmo. Aqui no Brasil, né, nós somos um país que já sofre aí com o complexo de vira-lata, isso se manifesta, né, no endeusamento das opiniões dos especialistas de plantão, que não são necessariamente os nossos melhores, né, mas apenas aqueles intelectuais de turno insensados de acordo com a agenda sociopolítica de quem os promove. É assim que um biólogo virologista de pouca relevância acadêmica, divulgando previsões irresponsáveis e alarmistas de que a pandemia mataria milhões de brasileiros, foi alçado à condição de representante maior da ciência no Brasil, chegando inclusive a ser convidado pelo Poder Judiciário para fazer publicidade contra fake news. Então, percebam a ironia disso, é a falácia premiada com reconhecimento governamental e midiático. Por isso, né, na sua crítica à erística, que é aquela argumentação ardilosa, sem o compromisso com a verdade, Schopenhauer, filósofo alemão, né, do século XIX, ele inclui entre os estratagemas do mal debatedor o apelo à autoridade como uma forma de lacrar uma discussão. Então, em retórica, esse recurso se chama argumento magister dixit, alguma coisa como o argumento dito pelo mestre. Ou seja, muita gente influenciada por esses supostos especialistas abre mão do seu senso crítico e toma como verdade definitiva aquilo que foi dito, né? Exatamente como alertou o Sêneca, prefere crer a julgar por si mesmo. Então, justamente para evitar esse empobrecimento do raciocínio, né, o Aristóteles, filósofo grego do período clássico, ele defendia que a opinião dos sábios, então a opinião dos especialistas, das autoridades, é só um ponto de partida, nunca o ponto de chegada da investigação dialética e na busca pela verdade. Portanto, evitando aí essas armadilhas descritas pelo Sêneca e pelo Schopenhauer e tentando seguir a recomendação aristotélica, eu queria começar, né, tomando como ponto de partida a opinião de 4 ex-presidentes do Banco Central sobre a autonomia da instituição. Vamos ver o que dizem os sábios, os especialistas. Armínio Fraga, governo FHC. Penso que seria um avanço importante que contribuiria para sustentar um sistema bem-sucedido. Sou defensor de primeira hora da ideia. Henrique Meirelles, governo Lula. O importante é que o BC tenha autonomia para seguir seu objetivo básico, que é a inflação controlada. Alexandre Tombini, governo Dilma. Um banco central sem autonomia para trabalhar não vai desempenhar seu papel. E Ian Goldfein, do governo Temer, estou um pouco mais otimista de que, dada a evolução da independência de fato, a gente finalmente vai ter a independência de júri, de direito, né, independência jurídica. Então percebam que é unânime o endosso dos ex-presidentes do Banco Central à autonomia formal dessa autarquia. E vamos lembrar, né, essas autoridades, elas serviram sob governos de diferentes matizes ideológicas, né? Então isso vai desde o neoliberalismo ao neossocialismo. E nesse atual governo de agenda econômica liberal, a medida também foi bem recepcionada pelo Banco Central sob o comando de Roberto Campos Neto, que é um quadro de linhagem intelectual fina, né, neto de um expoente da República, o saudoso Dr. Roberto Campos. Então, eis o que disse o Banco Central em nota. Essa mudança é o resultado de um longo processo de amadurecimento institucional, onde os benefícios de um Banco Central autônomo, transparente e responsável foram ficando claros para a sociedade. E que benefícios são esses? Principalmente controle da inflação, né? Uma conquista de décadas, recentemente ameaçada pelo governo intervencionista e desastrado da presidente impedida Dilma Rousseff. E aqui uma nota lateral, né? Para evitar a repetição de erros do passado, é fundamental recordar os índices de inflação no final da gestão petista, né? Então, mais de 10% em 2015 e mais de 6% em 2016, quando as metas eram de 4,5%. Então, só para efeito de comparação, mesmo nesse caos da pandemia, né,
né, com a alta nos gêneros alimentícios, a inflação ficou controlada em 4,5%, só meio ponto acima do centro da meta, isso em 2020. E vamos lembrar que inflação é, na verdade, um imposto contra os mais vulneráveis, que diminui o poder de compra da moeda e come o valor real do pouco dinheiro que o pobre ganha. Mas voltando aí à nota oficial do Banco Central, eu separei aqui um trecho que sintetiza aí de forma lapidar o problema que foi superado com essa nova legislação aprovada na Câmara. Diz o seguinte: por sua própria natureza, a política monetária requer um horizonte de longo prazo. Em contraste, o ciclo político possui um horizonte de prazo mais curto. Em outras palavras, a economia de um país também é questão de Estado. E a gente não pode se submeter ao imediatismo dos políticos e às aventuras de governos radicais, como ocorreu na última gestão petista. E como que o texto base aprovado pelo Congresso garante a autonomia do Banco Central? Vou ficar aqui nos 2 pontos principais. Então, primeiro, um mandato fixo de 4 anos para a presidência, que só pode ser interrompido por razões formais previstas na lei. Ou seja, acabou a possibilidade de subordinação, não cabe mais exclusivamente ao presidente da República a demissão do presidente do Banco Central. E o que isso significa? A retirada de poderes do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao apoiar esse projeto agiu como estadista. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou no Brasil. Ele abriu mão da prerrogativa de demitir o seu presidente do Banco Central, diminuindo a sua própria influência na economia. Fez certo, reduziu concentração de poder no executivo e mostrou para o mercado um compromisso firme, um compromisso claro com a governança das instituições. Segundo destaque do texto base, o mandato do presidente do Banco Central ele não vai ser coincidente com o calendário eleitoral e o mandato do presidente da República. Ou seja, um governo recém-eleito vai ter que conviver com os quadros indicados pelo governo anterior, pelo menos durante um certo tempo. Então, diante disso, a esquerda chiou e esperneou, especialmente no Congresso Nacional, aí atestando a sua vocação para o aparelhamento do Estado e para o imediatismo político que intoxica os órgãos, que intoxica as autarquias nacionais. Essa turma aí da bandeira vermelha parece desejar tomar o poder, subverter as instituições e dobrar o Estado à sua vontade, Mas, como faltam argumentos para defender uma posição tão autoritária e tão intervencionista, até anacrônica, eles agridem, eles lacram e eles desinformam, prejudicando o debate público. Então, eu vou dar nome aos bois aqui. O deputado Ivan Valente, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ele chamou o texto base de Bolsa Banqueiro. Já o seu colega petista, o deputado Léo de Brito, ele bravateou que os deputados estavam votando o auxílio banqueiro para os banqueiros tomarem conta do Banco Central do Brasil. Aí eu fico me questionando, onde esse parlamentar estava no governo Lula? Em coma? Porque foi Lula, o corrupto, que indicou um banqueiro internacional para a presidência mais duradoura do Banco Central. O seu nome é Henrique Meirelles, ele fez carreira no Bank Boston e ele chegou à presidência mundial dessa instituição, que a propósito é uma instituição americana. E aí, petista, o Lula entregou o país para os banqueiros e para os imperialistas? Por isso que eu falo que a esquerda brasileira, essa esquerda aí, é a Disneylândia da contradição. É unânime o apoio à autonomia do Banco Central entre os seus ex-presidentes. E o PT no governo indicou um banqueiro para ficar na presidência do Banco Central por 8 anos. Ainda assim, sem o menor pudor, com a maior disfarçatez, os petistas e os pessoalistas no Congresso se abraçam para fazer esse proselitismo rasteiro. O senhor tem uma muito boa, o senhor Ciro Gomes, nas suas redes sociais, ele chamou a aprovação da autonomia do Banco Central de profundo golpe contra o destino do Brasil como nação democrática. Um projeto que deixa entregue aos bilionários do sistema financeiro o destino da economia brasileira. Gente, isso é um presidenciável, propagando fake news e ainda incitando animosidade. Olha o que ele fala, é o caso, sem dúvida, de uma revolta popular. Olha isso. Então essa é a oposição que, infelizmente, a esquerda brasileira nos está oferecendo. Uma oposição agressiva, desinformativa, não propositiva, intervencionista, carente de racionalidade e simpática à concentração de poder. E aí o maior perigo. E só para amarrar com a minha introdução e fechar, é por isso que o tal argumento de autoridade, especialmente dessa oposição raivosa, não pode servir para lacrar ou para encerrar uma discussão. E quem cai na armadilha desse populismo barato está agindo como advertiu Sêneca, prefere crer do que julgar por si mesmo. Caio Coppola, muito obrigado, uma boa quinta-feira para você. Obrigado, Evandro, boa tarde. Boa tarde.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Carla Vilhena, eu vou devolver para você e o seu cenário intergaláctico aí nessa quinta-feira, às 2h39 da manhã, com essa escuridão e as luzes. Não, né? Da manhã não, da tarde. Às 2h39 da porque tarde. Outro dia já até brincaram comigo que eu tava fazendo jornal gravado porque atrás de mim tá de noite. Pois então não confundiu toda a minha cabeça essa escuridão aí. Não é madrugada não, gente. É 2h39 da tarde, já tá brilhando aí. As luzes estão brilhando por causa da escuridão. Exatamente, tava chovendo forte agora há pouco aqui.